Gente, estamos para mais um Sincap aqui, relativo à exploração que a gente vem fazendo do RERE, mapeamento básico da ecoindústria modular, EIM, né? Para os mais íntimos, claro, né? EIM para os mais íntimos. E a gente já está aqui, já praticamente já começamos a taxiar, a gente já está olhando aí a pista para começar a decolar a nossa exploração, né? E até aqui tem sido uma experiência bastante rica, não só para este que nos fala, né? Está fazendo a facilitação cultural, mas acredito que para o próprio Christian também. E a gente vai estar dando continuidade hoje. Hoje a gente vai explorar coisas que nós não conseguimos explorar no nosso último Sincap, né? Foi semana passada, retrasada, assim. Retrasada. E só que dessa vez o Christian está diretamente de Porto Alegre, lá no sul. Olha que legal, né? Dentro de um café, de um cybercafé, vamos botar assim, né? Eu passo para você, querido, para você fazer o seu check-in, dizer como é que você está chegando e vamos nessa. Perfeito. Chego bem descansado depois de uma viagem longa, já animado em rever a família, conheci minha sobrinha recém-nascida e estou energizado aí. Trabalhei um pouco no tema antes da gente iniciar hoje, então acho que estou um pouco mais preparado do que os últimos encontros. Vamos nessa. Quando quiser, Vini, eu só vou mudar de mesa agora que liberou uma mesa com o meu amigo ali. Vai ficar mais fácil. Vai lá, pode mudar de mesa enquanto eu estou abrindo aqui o Miro. Listo. Beleza, cara. I'm ready. Tá demorando demais para abrir o meu Miro o Miro Se o tu Miro quiser do. me dar a liberdade que eu compartilho minha tela aqui, que já está aberto. Não, total. Vamos através de você. Enquanto não abrir aqui, que eu tô com a minha acesso à internet aqui tá oscilando, né? Então fica à vontade. Você aproveita, acho que é até melhor, porque a gente vai fazer a memória, né? Vamos fazer a memória e Uhum. nessa memória você pode já ir comentando o que você fez de post mapping, né? Em cima do live mapping que a gente realizou até agora. Tá bom, querido? Fica à Tá, vontade aí. perfeito. Eu não editei o que a gente colocou até agora, tá? Eu preparei coisas para daqui adiante. Eu Ah, até tá. reli coisas passadas e eu não tenho nada a acrescentar por enquanto. Eu tô deixando fluir um pouco mais. Eu acho que à medida que a gente cobrir mais assuntos, aí sim eu vou querer revisitar esses primeiros, sabe? Maravilha. Uh, Então, mas eu faz a acho que memória. assim, Vamos fazer a memória da exploração passada, tá? Que é importante. A gente sempre faz a memória, né? A gente começa pela memória tá, da exploração passada. mas é uma coisa pode ser mais rápida, né? Até porque fica gravado as passadas, Vini. Não, querido, a memória é uma coisa mesmo, tipo, você ver o que ficou ali plasmado, né, na retina da sua memória, entendeu? Do que nós exploramos na última vez. Então, pode ser Tá, com cola ou sem cola, entendeu? Fica à entendi. vontade aí. Não, perfeito. A gente explorou da última vez aspectos universais, né? O contexto fundamental, o espectro de apropriação, e a gente ficou para fazer o grau de tradutibilidade. Isso. Acho que assim, a universalidade. Primeiro tu me perguntou qual era o conceito de universalidade para mim, né? Eu defini, depois tu definiu. Depois qual era a universalidade da ecoindústria modular. Acho que essa fluiu mais. Depois quais são os contextos fundamentais da IEM. Eu acho que assim, o contexto
contexto fundamental, dizendo que eu abordei primeiro dizendo que onde tem problemas, catástrofes, tem um contexto, né, para ser trabalhado. Mas a gente acabou escrevendo de uma outra forma ali que também ficou bem estruturado. E depois o espectro de apropriação, então características, né, da onde que a ecoindústria modular se apropria de certos termos, ou como que as pessoas vão se apropriar do conceito da ecoindústria modular, a gente colocou ali que é uma apropriação prática, né, tangencial. Então é uma coisa que a pessoa experiencia. E a gente ficou de listar algumas coisas que eu acabei não sabendo como colocar em palavras também, e que a gente pode partir daí se tu quiser. Eu até preferia talvez a gente partir direto do grau de tradutibilidade, mas é tu que manda. Não, é que eu tinha deixado isso, entre aspas, como dever de casa para você poder fazer uma. Lembra disso? Para você poder fazer uma, uma, uma decantação, né, disso. Mas se você acha que você não teve tempo para fazer isso, sim, beleza. Eu até botei assim, ou seja, né? Ponto Uhum. um ali. Mas beleza, a gente pode partir direto para grau de tradutibilidade, sem problema nenhum. Tá. Bem, vamos lá. Aí a perguntinha que eu sempre faço, né? Porque é importante essa perguntinha. Acho que você pode deixar aberto lá, porque a gente vai. Como eu não estou conseguindo abrir aqui, eu queria fazer o live mapping, né? Você que vai acabar escrevendo aí mesmo. Ou seja, Tá. então, porque não está abrindo aqui para mim de maneira nenhuma, Tu cara. quer que eu, de Que repente, doideira. mande um link, talvez? Não, eu estou com o mesmo link Talvez aqui do seu. A mesmo link. questão é que não está abrindo mesmo. Deve ser, mais uma vez, a minha qualidade de acesso à internet que não está legal hoje. Tá. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. Tranquilo, a Deixa gente eu vai ver do jeito aqui. que dá. Vamos ver, eu vou tentar mais uma vez aqui, vamos ver se abre. Ó, acho que agora vai, vamos ver. Vou esperar um minutinho aqui, porque eu Uhum. gosto de fazer o live map junto, que já estou acostumado a fazer dessa forma, né? Vamos ver se abre aqui. Opa, tá abrindo. Ó, dá Olha, foi uma só falar, né? bobinada na internet aí, escada. É, você pode já descompartilhar a tela, que eu já vou compartilhar a minha aqui. Pronto, você Descompartilhei? já foi? Já descompartilhou. Deixa comigo agora. Um minutinho só. Beleza. Tá vendo aí? Direitinho? Tô vendo. Tá. A gente vai trabalhar isso aqui depois, tá? Eu acho que é uma coisa que você precisa deixar decantar um pouquinho para melhor entender a questão do espectro de apropriação, certo? Uhum. Mas nós vamos voltar a isso. Grau de traduzibilidade. Grau de traduzibilidade, Cristian, é o seguinte, né? Como eu falei, a questão da universalidade, não existe algo que é, tirando as leis, algumas leis de física que a gente considera que são universais, a gente ainda não tem suficiente conhecimento, né, dos unknowns, né, para dizer que que a física newtoniana, né, ou a física einsteiniana pode ser consideradas universais, mas eles possuem, digamos, um grau de universalidade, né, pelo menos para o tipo de realidade que a gente vive aqui nesse planeta. O grau de traduzibilidade é o quão universal esses contextos fundamentais são, né? Quer dizer, as ferramentas, né? A proposta de valor da ecoindústria modular, o quanto ela é apropriável, no sentido de que ela é traduzível para outras culturas e linguagens. Entendeu o que eu estou falando? Ou seja, o quanto ela é traduzível para outras culturas e linguagens. Partindo do pressuposto, não do pressuposto, mas partindo do entendimento, né, de que o projeto em si ele toma como contexto fundamental, né, a cultura open source, né, de uma forma ampla,
ampla e restrita, a gente dá a entender que ele tem um alto grau de traduzibilidade, certo? Uhum. Só que ele tem as suas especificidades. Então, a gente vai olhar para o grau de traduzibilidade a partir das perspectivas das suas especificidades, entendeu? Ou seja, Perfeito. eu não posso simplesmente partir do preço vou dizer assim, Vinícius, claro que é, porque ele é open source. Não, entendeu? Ele é open source, mas ele possui especificidades, né? Sim, E essas especificidades é que vão limitar para menos ou não limitar o seu grau de traduzibilidade em termos de cultura e de língua, né? E vai por diante. Então, o primeiro raciocínio que a gente vai fazer, né? Já puxando aqui, já abrindo aqui embaixo, vou botar aqui, ó, grau de traduzibilidade, né? Traduzibilidade. A primeira coisa que nós vamos botar aqui é o seguinte: quais são quais são quais são que especificidades, né? Que especificidades limitam ou amplificam o grau de traduzibilidade ou amplificam o mesmo. Essa é a pergunta que a gente vai refletir em cima agora. Que especificidades, né, do EIM, botar do EIM que fica mais claro, limitam ou amplificam o mesmo, né, em termos de grau de traduzibilidade? Vamos lá, vamos fazer essa reflexão. tá. Para mim tá mais fácil enxergar os que amplificam, por enquanto. Interessante, né? Uh, é, não, mas que limitam também consigo perceber. Agora veio um, dois. Tá. Uh, eu acho que amplifica o acesso a tecnologias livres. Você quer, de que forma você quer fazer isso aqui? Você quer fazer a gente listando as coisas, tipo um, dois, três, quatro, ou você quer resumir isso numa frase? Não, acho que vamos listar. Mais fácil. Pode colocar até tipo amplificam e a gente lista eles. Aí limitam, a gente lista eles. Tá. Amplificam. Amplificam, tá bom? Acesso a tecnologias livres. Primeiro, acesso a tecnologias livres. Uhum. Tecnologias livres. Legal. A gente Dois. pode desenvolver isso agora ou seguir para o próximo? Não, não, não. Vamos primeiro fazer o geralzão Tá, do amplifica. tá, Depois a gente pode dar uma olhadinha, dar um dipzinho, um mergulhozinho em cada um. tá. Vai. Então é educação e cocriação. Educação e cocriação. É. Terceiro a gente já falou um pouco, é praticidade e tangibilidade. Praticidade e tangibilidade. Isso. E o quarto é diversidade dos módulos. Dos módulos equindustriais, né? Diversidade dos módulos. É. Mais algum? Não pensei em mais nenhum por enquanto.
Tá, agora vamos fazer um mergulhinho em cada um deles aqui de forma crítica. Uhum. Então, primeiro vamos começar aqui pelo acesso a tecnologias livres. Partindo do Perfeito. pressuposto que nós estamos explorando esse tópico de universalidade, tá? A gente parte também do pressuposto, né, de que o que está sendo denominado tecnologia livre, né, tem algum grau de universalidade, certo? Uhum. Está acompanhando o raciocínio? Tem algum grau de Sim. universalidade. Isso, na prática, significa dizer também que ele é traduzível, ou seja, essa pergunta que eu faço para você refletir em cima disso. Uhum. Sim, porque, por exemplo, o uso de ferramentas open source, tecnologias livres, e até no caso que a gente está olhando mais no aspecto de inclusão produtiva e tecnologias adequadas, quando a gente fala aí de hardware aberto e livre, ele geralmente amplifica a apropriação das pessoas, porque ele permite que pessoas em diversos graus de conhecimento técnico ou científico se envolvam diretamente nos processos, né? Então, tipo, não precisa, não é algo exclusivo, como tem uma documentação passo a passo, com um link para referências até mais básicas, consegue gerar um certo grau de educação emancipatória para pessoas de diversos níveis conseguirem trilhar o seu caminho até o resultado de desenvolver ou replicar um projeto ou outro, né? Lembrando que a gente aqui está falando tanto do acesso IRL quanto o acesso URL, certo? Sim, IRL é em real life e acesso URL é digital, vamos botar assim. exatamente, Então, exatamente. para ambos os casos, você entende que por ele ter um alto grau, eu estou só falando e você me corrige, tá? Por ele ter um alto grau de traduzibilidade, ele naturalmente ele promove, ele provê um acesso a tecnologias livres, tanto URL quanto IRL, de forma equitável, tipo assim, de forma proporcional, ou não? Uh, Não, então, aí tem uma questão das questões que limitam aqui, que a gente vai listar depois. Mas não é Então, mas proporcional eu fiz isso para jogar luz no Limiton, tá? Aham, Porque você aham. estava com dificuldade de Mas, enxergar o Limiton. sim, sim, Beleza. o fora da internet é mais limitante tu passar isso adiante, porque requer mais tempo dedicado das pessoas, aí material impresso tranquilo, passo a passo, manual impresso, isso ajuda muito, lista de material, tudo tranquilo. Mas Mas como a gente está falando aqui do Amplificam, a gente tem que melhorar esse um aqui, acesso a tecnologias livre, URL. não, tem que ser os dois. Tá, mas então melhora, então vamos melhorar isso aqui, porque você botou no Amplificam isso aqui. Uhum. O RL e ILE, como é que é o segundo que tu falou? Em real life, IRL e URL. URL para internet, né, para digital, e IRL é em real life. Né? Ah, tá, IRL. É só para facilitar um IRL. pouquinho. IRL seria através de, talvez tirar o acesso para educação em tecnologias livres, né? Pensa mais um pouquinho, Christian. A minha coisa aqui é fazer o advogado do diabo permanentemente. Sim, Vai lá. uma formação. Porque presencialmente é através de oficinas, né? Cursos práticos. Essa formação, a gente já deu, eu já dei, eu dou essas formações presencial também. Elas são super Mas, mas, possíveis. considera o seguinte, o ambiente digital, o ambiente URL, ele é um ambiente de simplificação. Por exemplo, ele adota uma linguagem que é mais ou menos universal nesse ambiente, que é a linguagem em inglês. E consegue conversar com as outras linguagens das outras culturas. Não significa dizer que você está traduzindo para outras culturas, mas está ali. No URL, você tem um grau de complexidade elevadíssimo, né? Porque você está imerso na cultura daquela hiperlocalidade, daquela biorregionalidade, correto? Então, qual é o grau de traduzibilidade
que a proposta de valor do projeto pode ter no URL, entendeu? Ela, de fato, amplifica. Eu estou fazendo esse raciocínio com você justamente para te provocar, para você pensar. Então, eu vejo que ela amplifica no IRL e no URL, nos dois casos. Tanto que, tipo, as documentações que trabalhos que a gente fez, por exemplo, na Rede Latino-Americana de Tecnologias Livres, tanto nas residências locais, como que a gente organizou com as pessoas vindo para um local específico, como as documentações online, a gente disponibilizou as documentações em várias línguas e as online, né? Teve projetos que imprimiu também cartilhas explicando como que o projeto era feito em mais de uma língua. E as oficinas que a gente faz, elas são práticas, né? Lista de materiais que podem ser comprados localmente, não precisa depender de transporte das coisas prontas, né? Então tem Então, uma beleza. hiperlocalidade dos projetos, realmente. Vou botar, então, os dois aqui, tá? Aham. URL e IRL. A rigor, eu teria mais camadas para a gente explorar aqui, mas vamos continuar. 2. Mais camadas do acesso a tecnologias livres. Camadas que eu digo camadas críticas para a gente raciocinar esse acesso, entendeu? Que você considera que está amplificando tecnologias Não, livres. não quer se aprofundar mais? Estou à Não, disposição. senão a gente não vai conseguir sair daqui. Tá, Eu quero avançar um pouquinho mais com você hoje. Mas antes de avançar, tá, lembra que a gente está sempre revisitando isso aqui. A gente vai fazer memória semana que vem, enfim. Fica tranquilo. tá. Deixa o Gustavo tá chegando, deixa eu poder conectar áudio, a gente dá espaço se ele tiver com áudio para ele poder fazer o check-in dele, mas enfim, ele está conectando o áudio, vamos continuar aqui. 2, né? Educação e cocriação. Eu acho que isso são duas frases, são duas palavras que são gigantes assim. Uhum. O que você quer dizer com explica melhor? Eu acho que é melhor explicitar melhor por que você botou educação e cocriação como formas de amplificar o grau de traduzibilidade. Vai lá. Uh, tá. Cara, tô um pouco desesperado aqui que eu acho que eu não trouxe o carregador. Essa bateria. Que merda. Acontece. Puta que pariu. É que eu tô com 2%, por isso que eu tava catando aqui já. Isso você está falando do seu notebook, né? O meu notebook, aham. Cara, qualquer coisa eu entro pelo celular. Tem bastante bateria, tem carregador. Fica um pouco limitado só, mas beleza. Vamos responder aqui até acabar a bateria, daí eu entro pelo celular, pode ser? Claro, querido. Manda ver. Tá bom. Bom, primeiro, quando eu falo de educação ali, eu quero dizer realmente numa educação emancipatória, uma educação que tu consiga identificar primeiro da onde que as pessoas estão partindo para aprender, qual é o ponto, o nível de educação, o grau de educação que eles têm. E daí, no sentido de cocriação, é realmente em pensar em processos, fluxos contínuos, né, de formação, para que tenha um ensino interativo também e que consiga dar espaço para que as pessoas, nesse processo, elas cocriem soluções, ou seja, adaptem, a gente ofereça um leque de formações, tipo, tu pode aprender dessa forma, daquela, ou tipicamente vai aprender de uma forma híbrida, fazendo um pouco, estudando um pouco com o teu grupo, sozinho, então diversas formas para realização. E que daí as pessoas possam realmente trazer a sua localidade, o seu contexto local, para que a gente, como docente, formadores, né, desse processo da economia modular, a gente possa adaptar esses materiais de ensino, né? Então, é isso que eu quis dizer. Então, o Gustavo já fez aí. Gustavo, se você não estiver podendo falar, fica à vontade para fazer esse check-in no chat aí, a gente lê aqui, tá, querido? Mas deixa eu fazer um comentáriozinho, deixa eu ver se ele já botou aqui.
Tá. É, Então, Christian, vamos lá. Educação é uma palavra que contempla uma gama enorme de coisas, né? E essa gama enorme de coisas varia muito, né, de sociedade para sociedade, de contexto para contexto. E, nesse sentido, embora você tenha na educação a escolarização como algo que parece ser, mas não é, universal, tá? A escolarização, certo? O que realmente é mais universal e que gera mais grau de traduzibilidade é justamente uma coisa que nos é muito inato, que é natural, que é a nossa capacidade de criar ambientes de livre, de mútua aprendizagem. Então, na realidade, eu não colocaria educação, eu colocaria aprendizagem, ou livre aprendizagem. Por quê? Porque, de fato, a aprendizagem, livre aprendizagem, que nos é natural como espécie, porque nós somos sociais e gregários, ela realmente ela é bastante universal. E uma vez que a gente está se espelhando e aprendendo com os outros, a gente consegue se entender, né? Ou seja, a gente consegue traduzir aquilo, né? Então, eu colocaria livre aprendizagem ou aprendizagem em vez de educação. Não sei se você vai concordar comigo. Esse é o meu primeiro comentário. Christian, eu acho que o Christian acabou caindo, né? Ah, o Christian acabou caindo. Eu estava com pouca bateria no notebook. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Então, fica à vontade, Gustavo, para falar aí pelo chat. Doutora Esther Camilo Reis, é. Estamos aqui, Gustavo. Eu vou até parar um pouquinho aqui a gravação, esperar ele chegar. Parar um pouquinho aqui. Pause. Então, gente, voltamos aqui. O Christian, né, a energia do notebook dele acabou, ele entrou pelo smartphone, está aqui com a gente. Ele não pegou, né, o feedback que eu estava dando com relação ao segundo tópico, que ele considera que amplifica, né, no grau de traduzibilidade, que é a educação, né? Então, vamos voltar para lá e vou fazer esse comentário novamente. Então, eu acho, Christian, que na realidade, educação é um termo muito amplo. Educação diz respeito a tudo que nos faz ser o que somos, né? Ou seja, então a educação ela não pode ser traduzida só por escolarização, por exemplo, ensinagem. A escolarização e ensinagem é uma parte da educação. A educação é uma coisa muito ampla, muito complexa. E as sociedades que nos tornamos massivas tendem a achar que a educação é sinônimo de escolarização ou sinônimo de ensinagem, e não é. Então, nesse sentido, fica parecendo que educação fica parecendo que, nesse sentido, a educação da forma como escolarização, como ensinagem, ela é universal e não é. Ou seja, você nunca vai ter uma dinâmica de escolarização que ela está 100% presente em todas as culturas, de todos os povos, de toda a sociedade. Não vai. Uhum. Até porque ela tem sempre um bias muito grande, um bias grande. Ou seja, sempre vai ter alguma influência religiosa, institucional, política, né, ideológica em cima Uhum. da, desse aspecto da escolarização, da ensinagem da educação. Correto? Agora, uma coisa que nos é
realmente universal, por sermos seres gregários e sociais, é a livre aprendizagem. É a aprendizagem. Então, para mim, na minha perspectiva, o que realmente, o que amplifica o grau de tradutibilidade da ecoindústria modular são dinâmicas de geração de ambientes de livre aprendizagem, de aprendizagem. Então, em vez de colocar a educação, eu colocaria aprendizagem. Mas eu quero o seu feedback para você, você concorda com essa perspectiva, né? Com a criticidade dessa perspectiva. É, é, é que eu acho que o termo educação, na sua etimologia, ele não pretende ser uma educação universal para todas as culturas, né? Educação é um processo formativo de uma pessoa, né? Em qualquer cultura, para ela ter uma inserção social. Então, eu entendo a crítica, mas entendo que ela se aplica aos métodos de educação como são entendidos socialmente, muitas vezes, mas não entendo a crítica como ela se aplicaria direto ao conceito de educação em si, ao passo que seria necessário substituir por aprendizagem. Mais uma vez, educação é algo muito amplo e complexo. E ela varia de etos e de sociedade para sociedade. Ou seja, ela, ela é universal, mas ela é mais multiversal do que universal. Isso eu quero dizer. A educação ela é mais multiversal do que universal. Sim, E concordo. dependendo da educação que você recebe, que eu recebo, a gente pode conseguir se comunicar ou nunca se comunicar. Ou Uhum, seja, não só por fator de cultura, de linguagem, mas por visão de mundo mesmo. Ou seja, uhum, a gente não conseguir nunca, de fato, se espelhar ou aprender nada juntos. E, e aí, levando em consideração a perspectiva da ecoindústria modular, eu acredito mais que você está falando em criação de ambientes de aprendizagem, que faz parte da educação, do que propriamente a educação como um todo. Isso eu quero dizer. tá. Aí eu devolvo o questionamento se talvez o termo formação não fosse mais apropriado do que aprendizagem, assim. Aí é que está. A formação está muito ligada à cultura da escolarização e da ensinagem. Formação, entendeu? Está muito ligada a esse conceito. O que está mais ligado à cultura da aprendizagem é a apropriação, ou mútua apropriação de conhecimentos e de processos. São, são dinâmicas bem distintas, não são dinâmicas parecidas, são dinâmicas muito distintas. No caso da formação, você sempre tem uma relação de mestre e aluno, né? Você sempre tem ela sempre tem uma tocada mais conteudista do que experiencialista, né? Você está formando, não que ela não vai ter alguma down the line, né, ali mais profundamente, não vai ter, não se quer dizer que não vai ter algum grau de experimentação, evidentemente que sempre tem, mas a formação ela está muito mais ligada ao paradigma da ensinagem, da escolarização, do que propriamente da livre aprendizagem. Está mais ligada à apropriação, a mútua apropriação Uhum. de conhecimentos, de experiências, e lá por diante. Bom, tudo bem. Eu Eu, não. tô, eu não estou querendo te convencer, não. Eu só estou dando os argumentos e a Aham. perspectiva de quem já, pelo menos, de quem já mergulhou com algum grau de profundidade em cima disso aí. Né? Então, Uhum. vai lá. Eu desconheço essas diferenças, entendo que a educação é um conceito muito amplo e formação é uma coisa que é usada no meio acadêmico até, e faz sentido isso que tu falou, então eu acho que poderia ser aprendizagem, sim. Acho que futuramente a gente abrangendo mais as formas de aprendizagem na indústria modular, a gente pode definir o que é educação na indústria modular, com muitos exemplos de aprendizagens, né, de diferentes técnicas e projetos. A gente pode botar aqui em educação, a gente pode botar entre parênteses aprendizagem. Deixar a Uhum. educação, aprendizagem. Ou livre aprendizagem, né? Porque eu acho que é mais.
direto ao ponto. Eu gosto muito do termo de educação emancipatória, é uma coisa que eu faço na prática com as Wix, né? A gente realmente, em material, depois que é impresso também, o material fica muito mais volumoso impresso do que clean numa wiki, né? Porque tu tem que, tudo que tu referencia numa wiki, tu tem que estar colocando no impresso. Então, mas ali ele tem os graus mais básicos até os conhecimentos mais intermediários ou avançados, né? É porque em educação, Christian, você tem basicamente três grandes pilares, assim. Você tem a educação cognitivista, você tem a educação conteudista e a educação interativista, entendeu? Quando você fala. E você não tem absolutamente nenhuma delas sozinha, elas se interpenetram, assim. Você tem um pouco de cada coisa, qualquer uma dessas verticais que eu acabei de falar para você, né? Uhum. Mas, nesse sentido, quando você fala de wiki, por exemplo, você está falando mais de uma dinâmica, você está falando mais de uma dinâmica conteudista, entendeu? Você está falando mais na vertical do conteudismo, tá? Ou seja, você está escrevendo ali a wiki, né? Você está colocando em palavras ou até mesmo em vídeo, não importa, mas está focado no conteúdo, deixar aquele conteúdo livre, né? Ou seja, acessível para qualquer um, né? Para qualquer pessoa. Então, é isso que quer dizer, ou seja, é uma dinâmica Quais são os outros que princípios é que tu disse? cognitivista, Conteudista. cognitivista e interativista. Uhum. A Wiki, ela é, na raiz, interativista, né? Não é algo que tá ali para a pessoa pegar um conteúdo só, ela pode interagir, né, na Wiki, Mas com a vários base dela é o recursos. conteúdo. O ponto de partida dela é o conteúdo, não é a interação. O ponto de partida dela é... Por exemplo, se eu e você começamos a cocriar, a cocriação tem a ver com livre-aprendizagem. Se eu e você começamos a cocriar, seja lá o que for, a gente cria entre eu e você, para quem mais chegar, um ambiente de aprendizagem, de mútua aprendizagem, que é experiencial na partida. Ele não tem, a rigor de partida, nenhum conteúdo de referência, entendeu? Ou Uhum, seja, já o Wiki tem um conteúdo de referência, entendeu? É tá por bom. isso que a gente costuma dizer que está mais ligado ao paradigma do conteudismo, da educação conteudista, né? Mas, como eu te Uhum, falei, você não vai encontrar elas em separado. Elas vão se contaminar mutuamente, entendeu? Assim, você não uhum. vai encontrar 100% cada uma delas. Você vai encontrar um pouco. Mas você vai saber que o ponto de partida de uma wiki é eminentemente conteudista, embora ela tenha uma dinâmica interativista ali acontecendo também. Perfeito. Mas beleza, eu só quis amplificar aí a nossa percepção. Uhum. E aí, nesse sentido, cocriação, né? Eu queria muito entender a sua perspectiva de cocriação, para ver, como eu te falei, eu já te dei até o bizu dizendo que a cocriação tem uma ligação direta, né, com o nível de aprendizagem, mas chega falando, queria conhecer um pouquinho do seu pensamento original aqui, do que você entende como cocriação e por que amplifica, né, o grau de tradutibilidade. De fato, não é um conteúdo que ele é dado, né, de tipo uma pessoa detém todo o conhecimento para outra, né? A gente, quando a gente fala na ecodiação modular, é muito uma questão de tu potencializar as habilidades e o conhecimento local, né? Tu instrumentalizar e tu fazer inclusão produtiva de comunidades, populações, né? Com tecnologias adequadas às suas realidades. Então, tu parte de vários aspectos onde a gente precisa escutar, aprender sobre a localidade, sobre a cultura e para que a gente tenha esse papel de não só adaptar a forma como a gente se comunica e o que a gente pretende levar para potencializar o que está sendo necessitado e solicitado pelas comunidades, mas também de dar esse espaço para que eles criem também a partir do que eles, tanto do que eles sabem, né?
também com o que eles sabem a partir do que eles estão aprendendo. Então, eles criem essas novas pontes ou adaptem, ressignifiquem conhecimentos deles ou o que eles aprenderam. É nesse sentido mesmo, de não é uma transferência de conhecimento por si só, mas é uma troca e uma criação de um conhecimento novo, né? Um conhecimento misturado. Deixa eu fazer aqui uma provocação para você, porque eu acho que vai ser útil, tá? Eu vou amplificar um pouquinho aqui para a gente poder trabalhar essa provocação com você. Quando a gente fala de conhecimento, conhecimento é uma equação, né? Se você for pegar a equação, o que é a equação? Essa equação é dado, um conjunto de dados que gera informação, um conjunto de informações que gera conhecimento. A forma de você chegar do dado, informação, conhecimento pode ser de forma empírica, de forma teórica, tá? Você tem formas de você chegar e gerar esse conhecimento, correto? Assim, mas a menor unidade do conhecimento é o dado. O que o dado contém? Vou pensar assim, o que o dado contém? O dado é aquele mínimo denominador comum, né? É aquele MDC, ou seja, o dado contém ali elementos do que já se sabe, não é isso? Elementos do que já se sabe, elementos do que se quer saber, o que não se sabe, e elementos, esse é como se fosse matéria escura, né? Como se fosse dark matter, do que nem se sabe que se sabe. Então, o dado contém esses três elementos, assim, tá? Três elementos fundamentais, assim, tá? Porque ele é um mínimo denominador comum, o dado, né? E aí, dependendo da forma como o caminho, dependendo se você está falando de, se você está criando, você está, digamos, gerando um conhecimento, né? Baseado numa perspectiva teórica, você pega um caminho. Se você está gerando um conhecimento baseado numa perspectiva empírica, você pega outro, né? Você pega caminhos diferentes. Para você poder gerar, para você poder, na configuração de dados diferentes, você gerar informação. E essa informação servir de base para você gerar conhecimento, certo? Seria a base para você gerar o conhecimento. Então, o que acontece? Nesse sentido, aonde é que entra a cocriação? Correto? Aonde é que entra a cocriação? A cocriação, ela não é nem sua e nem minha. A cocriação, ela está por entre, né? Ela está in between o nosso ímpeto de querer criar o conhecimento. Ou seja, então a cocriação, ela é uma dinâmica de quê? Vamos lá, eu estou tentando te provocar para ampliar um pouquinho esse tópico, né? Ela é o quê? É uma dinâmica de é um convite, é um convite lúdico, né? Ou seja, a cocriação ela está ligada à ludicidade, né? É um convite para o desconhecido, que se quer fazer conhecido, que se quer gerar o conhecido. Então, o ponto de partida da cocriação, isso que eu falei antes, tem uma profunda ligação com a dinâmica de livre aprendizagem, que cria esses ambientes cocriativos, entendeu? Ou seja, o ponto de partida da cocriação não necessariamente precisa ser um ponto de partida conhecido. Pode ser um ponto de partida desconhecido. Aliás, na maioria das vezes, para ser cocriação mesmo, é um ponto de partida desconhecido. Correto? Porque se você parte, seu ponto de partida é vamos aprender a mexer numa impressora 3D, correto? Isso vai ser muito mais uma dinâmica. Olha que interessante. Começando a te dar os elementos para você ter a crítica. Isso vai ser muito mais uma dinâmica formativa que vai paquerar com a apropriativa, né? Porque a formativa tem um manual técnico aqui, não é isso? Da forma como você pode operar uma impressora 3D. Você vai ter que se apropriar disso, certo? Quer dizer, você vai ter que conhecer isso. Você pode fazer isso lendo uma wiki aberta,
né, com exemplos, com vídeos, etc., como você acabou de falar. Você pode fazer isso com alguém que já tem um conhecimento que pode te, digamos, facilitar esse conhecimento, mas você vai bater bola com a pessoa, né, que tem o conhecimento junto com o conteúdo que está ali na sua frente, né? E a ponto, ou seja, mas não vai ter propriamente uma dinâmica de cocriação, entendeu o que eu estou falando? Ou Uhum. seja, ela vai ser mais uma dinâmica de formação e apropriação que vai te dar base para você poder, aí sim, você cocriar outras coisas a partir daí. Estou dando um pouquinho mais de chão para você, Cristian, porque essa é uma área minha de pesquisa há muitos anos, entendeu? Então, estou dando um pouquinho mais de Uhum. base para a gente pensar e fazer uma reflexão em cima de cocriação. Assim, Vini, tu falou coisas que, apesar de eu não saber colocar em palavras, eu tenho esse entendimento sobre o conceito de cocriação. Então, eu não sei nem como é que eu penso, além disso, de forma crítica agora, já que eu tentei definir com certas palavras, tu definiu com outras, cocriação. O que eu estou querendo dizer é que E, talvez o que amplifica para chegar na cocriação, a cocriação amplifica, mas para chegar na cocriação, no caso da proposta de valor, né, da ecoindústria modular, existe uma prerrogativa, existe uma pré-condição de que você tem que se apropriar de determinados conhecimentos. Como é que opera uma CNC? Como é que opera um 3D? Eu estou aqui só elencando algumas coisas. Tem outros aspectos aí, obviamente. Tem coisas que não vão precisar necessariamente ter um pré-conhecimento, correto? Mas você tem aí uma dinâmica de formação conversando com a apropriação, numa dinâmica cognitivista e conteudista, correto? uhum. Interativista também, né? Exatamente. Exatamente. Mas vamos pensar agora. Qual aspecto de cocriação ligado à amplificação do grau de tradutibilidade tem a ecoindústria modular? Na cocriação, sabe de quê? Não de infraestrutura, mas de superestruturas. Porque é geração de cultura. Ou seja, eu quero dizer, a pessoa nunca viu na vida dela uma impressora 3D, nunca viu uma CNC, nunca viu nada disso. Mas ela chegando virtualmente ou presencialmente, né, falando que a gente precisa encontrar soluções ou uma solução para um determinado problema que está existindo, o ponto de partida dela vai ser o desconhecimento. Mas mas o fato dela se abrir, né? O fato dela se abrir para querer encontrar a solução, vamos dizer que isso seja uma hackathon, né? E a pessoa não entende nada de código, nada de programação. Mas o fato dela entender de alimento, por exemplo, de alimentação, pode ser uma coisa que, a princípio, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu diria que eu manteria a cocriação aí, mas a cocriação a partir a cocriação a partir do desconhecido. Ou seja, eu quero dizer Sim, o seguinte: perfeito. você entende o Até que eu estou falando? não necessariamente do desconhecido também, mas do desconhecido conhecido, né? Também. Porque quando a gente tem problemas Pode ser, pode ser. conhecidos, Então pode ser os dois. Isso aí, é, querido. a gente Você tem concorda problemas com a conhecidos explicação? Fez que sentido? concordo, fez sentido. Eu acho que a cocriação ela vem justamente dessas questões comunitárias, sociais, que não têm resposta e a gente não detém conhecimento e a gente precisa, com a vontade de criar de muitos lados, né, co-criar uma solução. Co-criar, experimentar, interagir, reformular, co-criar novamente. Então, beleza. Eu acho que agora deu para entender o que eu estava querendo dizer, né, Christian? Sim, sim, Legal. Tá ficando bem rico isso aqui. Então, nós estamos falando de cocriação a partir do conhecido desconhecido, do desconhecido desconhecido. Legal. Porque a gente pode falar isso. de cocriação como amplificação aqui, entendeu? Sim, e a Faz educação aí sentido. pode ser mais no livre-aprendizagem, esse processo também de formação, né?
de formação, aprendizagem, né? Enfim, talvez mais livre aprendizagem realmente, onde existe essa troca de conhecimentos conhecidos, conhecido, né? Não sei, seria uma coisa É legal realmente fazer, de. é legal fazer essa reflexão, né? É muito legal, porque ela te abre as possibilidades de você entender que isso aqui vai te ajudar a gente a pensar o espectro de apropriação, entendeu? Lá em cima. Uhum, perfeito. Então, beleza, vamos lá. 3. Praticidade e tangibilidade. Com base em tudo que nós já exploramos até agora, vamos explorar essa terceira aqui. Uhum. Você colocou que praticidade e tangibilidade, né, também amplificam o grau de traduzibilidade. Explique-se. Eu acho que é referente a um sentido de que soluções tanto conhecidas e que passam por uma aprendizagem, como soluções desconhecidas, né, que precisam mais espaço de cocriação e tudo mais, elas buscam ser desenvolvidas de uma forma experiencial, de forma prática, o que facilita a compreensão de conceitos mais complexos, como regeneração, por exemplo. Então, não há necessariamente uma necessidade de conhecimento teórico prévio para que a pessoa comece a fazer um processo sistemático, prático, sistemático de regeneração. Então, o que eu quero dizer aí é que a praticidade e tangibilidade é a partir de dinâmicas, deixa eu ver, desenvolvimento uh, de soluções experienciadas de forma prática. Acho que poderia ser assim. Eu botei assim, praticidade e tangibilidade a partir de dinâmicas experienciais. Isso resume bem? Perfeito, Tá. perfeito. Eu não vou me demorar muito em cima disso, não, porque eu acho que você pegou a essência aqui. Foi legal. Diversidade dos módulos. Perfeito. Uh, bom, como a Economia Modular ela é para ser uma plataforma que, como posso dizer, habilitadora, né? Ela habilita as pessoas não só no sentido de trazer aprendizagem, porque a gente fala muito no espaço de cocriação, ela também ajuda, habilita as pessoas que não sabem se comunicar, né, de diferentes culturas, para ter um ambiente acolhedor, para que eles possam experimentar a comunicação e também encontrar meios de ter uma comunicação efetiva entre diferentes culturas. Então, nesse sentido, os módulos que eles são tão diversos quanto a comunidade quer que sejam, né? Mas pensando nos módulos estruturantes, que são os que a gente da, assim, pioneiros da Equinus Modular, a gente está construindo inicialmente para trazer esse aspecto experiencial para as pessoas terem de forma prática, experimentar esses conceitos. A gente vai ter módulo de reciclagem, de energia renovável, de monitoramento ambiental, de metalurgia, de reflorestamento. Então, todos eles trazem Esses módulos, aplicações. esses módulos, esses módulos, eles são configuráveis conforme o contexto no momento ali, ou eles são eles vêm pré-configurados? Os módulos estruturantes são pré-configurados para dar início ao movimento, tipo catalisador. Todos os outros módulos, no geral, eles vão ser criados de acordo com o contexto local, necessidade. Então, Mas tem os pré-configurados e tem os não então você botaria pré-configurados. os estruturantes, você botaria os estruturantes aqui, que são os pré-configurados, né? Isso. E o que mais você botaria? Que outros módulos estariam aqui? Os outros Estruturantes e módulos são. Eu não tenho nome ainda para os outros, mas emergentes, eles são emergentes é criados um na bom hora. nome. Isso. Criados na hora, por demanda, pela comunidade. Interessante. Cara, vamos ficar por aqui. Ficou muito legal hoje, hein? Adorei.
a gente só começou a explorar o grau de tradutibilidade. A gente ainda nem entrou na brincadeira. A gente já vai ver ainda o que limita, né? Para depois a gente começar a ver os aspectos de tradutibilidade, né? Uhum. Mas acho que foi um bom começo. E talvez sirva já de base para você pensar o espectro de apropriação ali em cima, né? Talvez não, vai servir Sim, de base para você pensar o espectro de apropriação. sim, sim, serviu, serviu. Eu até fui pensando bastante sobre isso enquanto que a gente falava. Muito legal, cara. Bem, querido, vamos partir para nossa apreciação, né, final e check-out Lucas, e já o Lucas deixar tudo, não, e Gustavo deixar tá com tudo a gente engatilhado aí. para a próxima terça-feira. Oi? Gustavo tá com a gente também para fazer a apreciação. O Gustavo ele pode fazer pelo chat, porque ele está sem. Você pode escrever no chat aí, Gustavo, querido. Fica à vontade, que a gente lê aqui, né? Mas enquanto ele escreve, para ele fazer a apreciação dele, check-out, fica à Vamos vontade lá. para você, Cristiano, fazer a sua. Tá. É, cara, é impressionante assim como pela experiência que tu tem, Vini, tu traz graus mais profundos da pergunta em questão aqui do mapeada, né? Então, às vezes quando eu reflito sobre como gerar o desdobramento e uma visão sucinta uma possível resposta sobre perguntas que a gente tem aqui, como por exemplo o espectro de apropriação, quando tu explica, tu não está comunicando só o que tu quer dizer com o espectro de apropriação, mas uma forma, um meio específico a qual tu propõe que seja pensado o espectro de apropriação. Então, isso gera um grau a mais da reflexão, né? Então, por isso sempre é provocante, questionador e produtivo a gente desenvolver, interiorizar e comunicar esses aspectos do como é possível comunicar essas questões. Então, cara, sigo assim como na outra e assim numa constante, né, de nas semanas que a gente está seguindo, empolgado, feliz com o resultado do que a gente está fazendo e até complementando um pouco do que tem me animado muito. Eu comecei a ler faz alguns meses e eu havia parado e agora nas minhas férias aqui da universidade eu voltei a ler um livro muito bom que se chama Storynomics, que é de um autor. Tu conhece esse livro? Não Não, sei se Storynomics não conheço não. é. É o mesmo autor do livro Storytelling. Ele Ah, é então. o McKee, Ah, ele é escritor, eu acho, e produtor de cinema. Ele já ganhou alguns Oscars e ele dava palestra no mundo inteiro sobre contação de história, né? E depois de alguns anos fazendo isso, assim, décadas, ele começou a notar que muitas pessoas que iam assistir as palestras dele sobre como contar histórias, boas histórias, o que, que boas histórias têm que outras histórias não têm, ele percebeu que o público que ia era muitas pessoas de empresa, de governo, e com isso ele começou a pensar num livro para esse público, né? E daí ele escreveu o Storynomics com outro autor junto, que é para falar sobre a economia da contação de histórias, né? Que é esse método tão antigo quanto a humanidade, como tão antigo quanto a nossa consciência evoluiu para criar coesão social e sobrevivência num mundo caótico, né? Significado de uma mente consciente que experiencia um mundo caótico. Então ele fala muito no começo do livro, ele critica a economia de anúncios, né, massificados, como da história desde a invenção da imprensa até os dias de hoje. Resumindo muito, assim, ele mostra como os anúncios são falhos hoje em dia, mais de 65% do investimento em anúncio é jogado fora, porque cada vez mais as gerações mais novas e as pessoas hoje em dia também estão cansadas de anúncio, elas pagam para não ter anúncio, e as gerações mais novas, especificamente, que são mais nativas da internet, já tem uma visão muito treinada de como nem olhar para os anúncios. Então, assim, geração milenial Z, eles nem têm olho, nem escutam o anúncio. Quando começa um anúncio de vídeo, basicamente bloqueia o som e tu não escuta nada daquilo. Então, ele fala muito sobre
a importância de criar uma narrativa, uma história, e nesse sentido é uma coisa que eu estou começando a experimentar. Eu estou criando algumas histórias fictícias para experimentar o conceito porque ele dá métricas de como criar uma boa história. E é difícil tu tentar aplicar só de ler, assim. Então, eu estou escrevendo algumas histórias aos poucos, fictícias, com alguns personagens, para experimentar essa sensação de emoções, né? Que eu possa, mais pessoas, eu ler essa contação de história e tu sentir as emoções, tu se envolver. Então, eu estou dizendo isso porque, assim, fazendo no meu check-out, eu vejo que a leitura desse livro, assim, e a prática de contação de história está sendo bem complementar com o mapeamento crítico e básico que a gente está fazendo aqui. Por mais que eu não esteja ainda criando uma contação de história, eu já fiz no passado, criei uma história, inclusive a apresentação que eu fiz para vocês sobre a ecoindústria modular. Agora estou experimentando melhor alguns conceitos específicos e eu acho que com o que a gente está produzindo aqui vai bastante material, né, munição para criar uma história também sobre esse movimento, né? Muito bom, Christian. Muito bom, querido. Interessantíssimo, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar disso tudo durante o nosso movimento básico aqui, mas uma referência para você conectar com o Storynomics é o novo livro do Yuval Harari chamado Nexus, tá? Que ele fala exatamente de contação de história também como rede de informação, né? Uhum. Então você vai dar uma olhadinha que você vai ver lá, deve ter alguma crítica, né, que vai fazer um resumo disso, coisa e tal. Depois posso te passar até um bate-papo que ele fez com o pessoal aí, que ele explorou isso um pouco mais, né? Para você, de Uhum. repente, fazer uma correlação. Mas vale dizer que uma das coisas que sempre fez parte, né, das minhas explorações, até pelas minhas origens cypherpunk, né, é entender a potência das narrativas, né? A potência do storytelling, entendeu? E nesse sentido, a potência das narrativas, né? Eu, a gente, para fazer a crítica do tipo de sociedade massiva que nos tornamos, costuma fazer uma diferença entre macronarrativas institucionalizadas e as micronarrativas que a gente gera entre nós, entendeu? Essa é uma das dinâmicas que ciberneticamente eu venho explorando elas há muitos anos, né? E o quanto essas micronarrativas que são geradas entre as pessoas, na medida que elas se espelham, se pareiam, se espelham, como é que elas têm potencial e potência de gerar micro-realidades, né? E normalmente essas micro-realidades elas ficam no campo imaginativo e real de meta-realidade, de realidade ali da localidade, que é um dos paradigmas do Rei. Mas isso tudo nós vamos Sim. explorar mais para frente. E uma A outra coisa é localidade tem outro conceito que conecta com isso, que talvez tu conheça mesmo, mas é um outro conceito que para mim é quase a mesma coisa, que é o cosmolocalismo. é igual, mas é diferente. Porque o Sim, cosmolocalismo ele tem um quê de geográfico e um quê de internet, né? E a gente está falando de uma coisa mais multidimensionalidade, onde tem uma integração, existe uma síntese, né? Do que está hiperlocalizado, com o que está biorregionalizado, com o que está refletido planetário, e aí você conversa com tudo isso que a gente está conversando aqui, com diferentes culturas, com diferentes linguagens, como é que a gente consegue gerar micronarrativas, né? Como é que os espelhamentos vão gerar micronarrativas que vão conversar entre si, que não vão ter uma ligação umbilical, né, com as macronarrativas existentes, etc. Enfim, onde você vai ter um espaço de autonomia, né? Um espaço, você vai criar uma zona autônoma ali para você poder navegar. Enfim, tem Hacking Bay nessa história aí. Tem todo um desenvolvimento aí, cara, que eu não vou entrar aqui agora, porque é toda uma exploração, tá bom, Christian? Mas, cara, a gente vai chegar lá, fica tranquilo, né? E outra coisa que eu estou lembrando é a chamada ficção especulativa, né? Que é um subgênero da ficção científica, onde você cria uma história que que pode ser que é o futuro no presente, né? É o retrofuturismo, né? Ou futuro no presente ou retrofuturismo, passado no presente, mas ressignificado, né? Que também pode fazer muito sentido para a ecoindústria modular, para a gente poder estar pensando nisso mais à frente também. Em suma, cara, bacana demais. Deixa eu ler só aqui que o Gustavo escreveu.
perguntei se ele falou assim, ah, sim, tô lá e cá em várias literações, atenção dividida, papo no background, mas depois vou conversar com a Arpina. Então depois ele vai te enquadrar aí, Christian. Fechou. Ele vai dar um pareamento aí com você, vai te dar uma enquadrada aí bonita, tá? Fica tranquilo, tá? Então, gente, é isso, tá? Vamos. Você falou que vai chegar quinta-feira agora, né? No SINCAP de cocriação do novo framework orgânico organizacional Sim. do ciclo Mesmo ordinário do horário, RE. né? 5 Vai ser um horas. prazer poder te receber, querido, e você começar a fazer parte, né? Disponibilizando seu conhecimento de Wiki, né? Como recurso, eu imagino que vai ser um recurso empático. Imagino que não sei se é para você abundante, depois a gente conversa sobre isso, mas enfim, vai ser um prazer poder você fazer parte desse ensemble, né? De pessoas que estão chegando junto aí para co-criar um novo framework orgânico organizacional do ciclo originário do RE. Dito isso, meus queridos, foi mais uma exploração riquíssima, muito legal. Realmente estou tendo um prazer imenso em fazer essa facilitação cultural, né? Tenha uma boa noite, tá? Fiquem bem. E lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, tem um mapeamento básico da Dreamland com a Esther Camilo Reis, né? Como diz o nosso querido Gustavo, com a doutora Esther Camilo Reis, né? Geneticista. A gente vai estar aí com ela daqui a pouquinho, às 19 horas. Então, gente, beijo no coração, fiquem bem. Vamos nos falando ali pelo ponto de contato do Rê no Telegram. Valeu, Valeu, Christian, Vini. querido. Valeu, Gustavo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.